a dramaturgia do corpo no teatro de rua. Esta era a proposta do palhaço, jornalista, ambientalista e diretor de teatro Ari Para-Raios. Fundador do grupo Esquadrão da Vida, Ari formou várias gerações de artistas em Brasília e fez da capital do país um grande palco, ocupando seus espaços verdes e vazios com arte popular. Morto em 2003, foi sucedido pela filha, Maíra Oliveira, atual diretora do grupo. E é com ela e sua trupe que eu converso hoje aqui no Justiça com Arte, no meio da exposição que comemora os 30 anos de existência de rua e arte do Esquadrão da Vida. O certo pra gente séria é nunca ficar na rua, lugar de louco e vadio, lugar de cadela no cio, bicho de nervo de aço, palhaço não é ministro, mas tem ministro palhaço. O parlamento tá cheio de paletó e gravata, cabelo bem penteado, sapato bem engraxado, tem nobreza, tem espaço, palhaço não é deputado, mas tem deputado palhaço. Mestres tem na escola que nos ensina a contar, tem mestre pra todo lado, tem mestre pra quase tudo, tem pós-graduação em abraço, palhaço não é professor, mas tem professor palhaço. Glauber Rocha foi ao céu, foi ao inferno com Dante, virou o inferno ao avesso. Glauber moleque travesso, cineasta do cangaço, palhaço nem sempre é artista, artista nem sempre é palhaço. Cervantes foi Dom Quixote, Cervantes foi Sancho Panza, foi ator, foi personagem, viajou no lombo do jegue, foi homem, não foi bagaço, palhaço nem sempre é artista, artista nem sempre é palhaço. Tudo bem, gente? Tudo bem. E afinal, o que é o Grupo Esquadrão da Vida? O Esquadrão da Vida é um grupo de teatro principalmente e basicamente de rua, porque a gente se apresenta em qualquer lugar. Essa é uma característica do nosso grupo. E que vai comemorar 30 anos em 2009. Ele nasceu de uma brincadeira que se chamava A Profissão da Alegria. Então, meu pai era o diretor do grupo, como você falou, Ari Para-Raios, e ele convidou a população da cidade para fazer uma procissão da alegria, todo mundo se vestir de palhaço e sair andando por Brasília, começando ali no Galpãozinho, que hoje em dia é o Espaço Cultural Renato Russo. E aí o jornalista TT Catalão deu o nome de Esquadrão da Vida, em contrapelo ao Esquadrão da Morte. E desde então o Esquadrão vem se apresentando nas ruas de Brasília e do Brasil. E o Ari Para-Raios, Maíra, começou a atuar exatamente nessa época que o Brasil sofria com a ditadura. Ele veio para Brasília em 1975, não é isso? Foi. E como que era a atuação do grupo naquela época? Na verdade, quando ele chegou em Brasília, ele veio com um monte de gente de vários lugares do país, né? Ele dizia que foram os primeiros loucos a chegarem aqui na capital do Brasil, né? E era o início de macrobiótica, era a refazenda do Gilberto Gil, tinha muita coisa acontecendo. Então o esquadrão surgiu nesse meio, mas primeiro ele foi o grupo XPTO, né? O XPTO foi um embrião do que viria a ser o Esquadrão da Vida em 1979. E era basicamente teatro dentro do teatro. E aí em 79 que foi a grande coisa, começou a sair para a rua, quem puder vir na exposição vai ver também esse lado, a nossa guerrilha do bom humor que a gente faz até hoje, que é sair para a rua fazendo palhaçada, fazendo graça para o povo. O Ari Para-Raios ficou muito conhecido por ser contestador. Uhum. Quem foi o artista Ari Para-Raios? Eu acho que ele foi uma pessoa
assim, que lutava mesmo pelas coisas que ele acreditava. Isso é uma marca, para mim, muito forte, que fica, sabe? E que me ajuda, inclusive, a ir atrás das coisas do Esquadrão hoje em dia. Porque ele é um cara que não fez concessões. E isso é muito difícil, né? Hoje em dia, e sempre foi assim, a preocupação com a arte, ela é quase inexistente. São só os próprios artistas mesmo, né? Não são os outros que querem e que dão força. Então, isso era uma coisa do meu pai, assim. É um cara contestador. E como ele falava, que matava 1 leão por dia para conseguir fazer as coisas. Então, eu acho que a grande faceta dele é essa, mas um cara, ao mesmo tempo, muito alegre e que o espírito dele era gregário, sabe? É de juntar as pessoas. Apesar dele ser meio turrão e brigão mesmo, ele também era conhecido por isso, mas era muito conhecido como um cara que era completamente aberto e muito amoroso, né? E é isso que faz a gente estar aqui hoje, assim. É um amor que une a gente e que partia dele e irradiava, assim. Então as pessoas sentiam. Tinha gente que de repente começava a achar que ele era uma pessoa muito brava, muito chata, que ele só reclamava. Tinha esse lado dele realmente, mas era só deixar assim, abrir um pouco o coração e o espírito, que a gente podia perceber que tudo que ele queria era o contrário, era juntar as pessoas, deixar todo mundo muito alegre, é isso, e esse é o espírito do Esquadrão da Vida. Então eu também posso dizer que o meu pai, o Ari Para-Raios, era o Esquadrão da Vida. E de que forma, Maíra, o Ari Para-Raios influenciou o teatro de rua em Brasília? Pode-se dizer que antes dele não havia essa cultura do teatro de rua na capital do país? Eu acho que sim, eu tenho medo de fazer essas grandes afirmações, inclusive porque foi uma época que eu não vivi. Mas como eu vivi muito tempo me apresentando nas ruas de Brasília, eu realmente não consigo ver, hoje eu não sei qual é o grupo que está aí, por exemplo, se apresentando nas quadras. Que é uma coisa que é a nossa característica, assim, chamar as pessoas na janela, cantando e chamando para assistir um grupo de teatro, ninguém esperava, sabe? A gente tinha o nosso projeto, o Projeto Maomé, né, da Etiana, sabe que a Etiana é minha irmã aqui. Então, o Projeto Maomé, que é se você não vai ao teatro, o teatro vai até você, né? Então, eu acho que sim, eu não conheço, é um grupo realmente que é diferente e que inovou de certa forma. Inovar é tão difícil, né? Surpreender, então, mais ainda, principalmente hoje em dia. Eu acho que a nossa vontade é de surpreender. Não sei se a gente consegue tanto, mas é a nossa vontade. E pelo menos essa era a proposta dele. É a proposta, aparecer do nada, sabe? De repente aparece um bando de palhaço na rua, sem pedir dinheiro, pedindo sorriso. E aí, mas dando dinheiro, mas a gente não quer dinheiro. Pode ir fazendo bananeira dentro do ônibus, entrando pela janela dentro dos ônibus, fazendo bananeira nos carros, e as pessoas sem entender nada e muitas vezes com raiva. E a gente tendo que brigar para apresentar. Isso já aconteceu várias vezes, as pessoas brigarem porque a gente estava no meio da quadra. Entendeu? Vocês não podem estar aqui, mas quem disse? Uma outra proposta do Ari Para-Raios, dentro do Esquadrão da Vida, claro, era essa coisa do bom humor. Inclusive tem a guerrilha do bom humor, né? E eu ganhei aqui um A roxo, que vocês continuaram, então, com essa continuação, né, da guerrilha do bom humor. Como é que isso funcionava, gente? Era exatamente isso, né, que a gente estava falando. Acho que a Tiana pode falar um pouco também, porque também participou disso desde pequenininha, da gente ir para a rua, né, tem até uma foto aqui na exposição que tem, porque era assim, quando o Esquadrão não tinha elenco, os filhos eram sempre, né? Eu tenho 6 irmãos, né? São 7 filhos. Então a gente ia pra rua maquiado e ficava lá, brincando e fazendo cambalhota. Todo mundo brinca com a gente que meu pai falava assim, vai fazer cambalhota! Vai fazer cambalhota! Era o contrário, vai estudar, né? Vai fazer cambalhota! Vai fazer estrelinha! Tá errada essa estrelinha! Então a gente brinca muito disso. E essa é uma cara do Esquadrão. O arroxo é uma síntese disso, quer dizer, a gente chegava na rua e as pessoas lá, sem saber o que era, e de repente, um arroxo pra você.
O que é isso? Não, quero isso não, que arroxo, o que é isso? Um arroxo, é só um arroxo. E é um arroxo, dá para mostrar aqui na câmera. A cor do ar é roxo. Demora um pouquinho para cair a ficha. É um arroxo, entendeu? Demora um pouco, né? E é uma brincadeira da gente, é o arroxo, são muitas outras coisas, que é a guerrilha do bom humor mesmo, que é isso, a gente sair pra rua desarmando as pessoas, porque as pessoas estão ali, é o trânsito, são as ocupações do dia a dia, vão parar um pouco, para rir, é isso. Maíra, e como que está sendo, foi organizada a exposição comemorando os 30 anos de existência do Esquadrão da Vida? Bom, a gente já tem, desde que meu pai morreu, a gente tem pensado em fazer projetos, né? E eu tive um encontro com a curadora da exposição, que é a Marília Panitz, a quem eu devo muito, assim, que eu até gostaria de agradecer agora durante o programa, porque agradeço muito a Marília e a Cuca Skosteg, que foi a pesquisadora, porque sem elas a gente não teria conseguido fazer, assim. E a Marília captou a ideia e o espírito do esquadrão. Então foi porque eu encontrei com a Marília, pedi ajuda a ela e ela sugeriu uma exposição. E que não me agradava muito a ideia de fazer uma exposição, porque eu não queria que tivesse uma coisa assim, que fosse morta. Eu não tenho vontade, por exemplo, de fazer uma exposição sobre o meu pai, Ari Para-Raios, que podia ser a face ambiental dele. Ele era uma pessoa que tinha mais de 40 anos de teatro, então podia ser isso, mas não era, porque a história aqui, a minha história, é o Esquadrão da Vida. Então eu queria que tivesse essa alegria. E aí a gente resolveu então que ia ter exposição, mas que a gente tinha que se apresentar na exposição. E que realmente isso seria um marco na nossa história. Porque não é no Brasil, eu ouso falar que é no Brasil, são poucos os grupos de teatro que têm 30 anos. Então, é um marco realmente para a gente, é o início de uma série de comemorações que a gente quer fazer, que é ir para a rua, para as quadras, para o interior do Brasil, montar uma nova peça, né? Então, são várias coisas, várias ações assim que a gente quer fazer. E a exposição está dividida em 3 partes? Ela está dividida em 3 partes, né? Por sugestão da Marília mesmo, que é no papel, que é uma parte que fala sobre o Ari, jornalista, sobre os textos dele. Na verdade, não fala sobre, são os textos dele expostos para quem quiser ler, os textos de teatro, os textos de jornal. Então tem essa parte que é o que saiu também sobre o Esquadrão no papel, nos jornais, né? Tem uma outra parte que é a parte do Esquadrão no teatro, que aí tem o XPTO, que eu já falei, que veio a ser o Esquadrão da Vida. Então tem toda a produção do XPTO e depois do Esquadrão da Vida dentro do teatro. E aí a gente vai para a rua, que é a grande parte, assim, a maior parte da exposição, que tem os nossos espetáculos que ficaram mais tempo em cartaz, tem a Guerrilha do Bom Humor, tem o Na Rua com Romeu e Julieta, que foi o espetáculo do Esquadrão, que também foi um marco, porque foi o primeiro espetáculo da gente na rua com texto. Porque até então a gente ia para a rua, mas não tinha texto. Só e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então, tá. Sobre os espetáculos do Esquadrão, depois do intervalo.